Olá, ouvintes! Tá ouvindo isso aqui de madrugada? Sozinha no quarto, com a luz apagada? Então se prepara, porque essa história vai te fazer querer dormir com a porta trancada e a luz acesa. Quem fala aqui é a Clarice, ou pra quem já me conhece, a Dano Não. E hoje a gente vai mergulhar num dos casos mais sinistros da história criminal do mundo. Nada de lenda urbana, tá? O que eu vou te contar aconteceu de verdade. O nome do cara era Andrei Chikalitov, mas talvez você conheça ele como o açougueiro de Rostov. Esse homem foi responsável por mais 50 assassinatos ao longo de 12 anos. A maioria das vítimas eram crianças e adolescentes. Entre 1978 e 1990, ele espalhou o terror por várias regiões da antiga União Soviética. E seus crimes não eram impulsivos, eles eram meticulosamente planejados. O Chicalito costumava atrair suas vítimas com promessas inofensivas, tipo com brinquedos, comidas, ajuda para encontrar parente. E quando ele ganhava confiança, levava essas pessoas para locais isolados, florestas, terrenos baldios e estações abandonadas. E ali o horror começava. As vítimas eram brutalmente atacadas com múltiplos golpes de facas. Muitas vezes, Chicalito mutilava os corpos, retirava os olhos e, em diversos casos, arrancava pedaços da carne com os próprios dentes. Sim, há indícios que ele praticava canibalismo. Mesmo com tantos crimes, a polícia demorou anos para encontrá-lo. Durante a investigação, vários inocentes foram presos e alguns até foram executados injustamente. Enquanto isso, Chicalito continuava a matar. E o mais perturbador é que ele levava uma vida aparentemente comum. Ele era casado, tinha filhos e trabalhava em um local público. Ninguém suspeitava que aquele homem silencioso carregava tantos crimes nas costas. Quando finalmente foi preso em 1990, confessou os assassinatos com uma frieza assustadora. Disse que sentia prazer em matar e que as vítimas pertenciam a ele, e que era, nas próprias palavras, um erro da natureza. Durante o julgamento, ele se comportava com calma, como se estivesse relatando fatos banais. Ele descrevia as mortes com detalhes, sem demonstrar um mínimo de emoção. Chicalito foi condenado por 52 assassinatos e a sua pena foi uma execução com um tiro na nuca. A sua sentença foi cumprida em 1994, mas, mesmo após a sua morte, ele deixou um rastro de medo e uma lição sombria. O mal nem sempre tem aparência de monstro. Às vezes, ele se esconde por trás de um sorriso, de um terno bem passado, de uma rotina comum. E quem garante que alguém como ele não está ouvindo esse programa agora? Esse foi o Mistério no Ar, comigo, Clarice Daido Leones, a Dano Não. Se você gostou, ótimo, agora tenta dormir tranquila. A gente se encontra no próximo caso, ou talvez o próximo caso ele encontre você primeiro. Agora é com você, Ana Luísa. Obrigada, Clarice. Olá, ouvintes. Eu sou a Ana Luísa e esse é mais um episódio de Mistérios no Ar. E hoje a gente vai falar sobre um caso nacional mesmo. Dessa vez o terror tá aqui pertinho, não é mesmo? Qual o nome dele? O nome dele é Pedro Rodrigues Filho, mas o Brasil inteiro conhece ele como Pedrinho Matador. Pedrinho nasceu em 1954, em Minas Gerais, e desde criança o destino dele parecia ser escrito na violência. Aos 14 anos, com a cabeça cheia de raiva e revolta, ele cometeu seu primeiro assassinato. E parou por aí? Acho que não. Pedrinho não era assassino comum. Ele não matava por dinheiro nem por vingança. Bom, pelo menos não, nem sempre. Ele dizia que matava por justiça. Durante a sua vida, Pedrinho foi preso e passou décadas em uma penitenciária. Mas o mais assustador é que, mesmo preso, ele continuava matando. Isso dentro das cadeias. Ele executou outros detentos, alegando que ele estava limpando o sistema. Estupradores, assassinos, traidores de cela. Todos viraram alvo de sua justiça particular. Em uma entrevista, ele falava dos crimes com orgulho. Chegou a tatuar no próprio corpo a frase: "Eu mato por prazer". O número de vítimas atribuído a Pedrinho varia. Alguns dizem que é 71,
outros mais de 100. Apesar de tudo, ele foi liberado em 2007 e chegou a criar um canal no YouTube para dar conselhos sobre as vidas. Sim, o maior assassino em série do Brasil virou youtuber por um tempo. Mas a paz durou pouco. Em 2023, Pedrinho Matador foi executado a tiros em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Alguém decidiu que o matador também merecia ter um fim sangrento. No final das contas, o homem que passou a vida tirando vidas teve a própria ceifada, sem chance de se defender. E hoje, a gente se pergunta, será que ele acreditaria que sua morte também foi justiça? Mas vamos deixar isso para outro dia. Eu sou a Ana Luísa e a gente descobre isso no próximo episódio de Mistérios no Ar. Até a próxima, se tiver próxima.